estamos conversando com a Carla Domingues, que é epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização. Doutora Carla, eu fiz uma pergunta antes do intervalo que muita gente faz sempre aqui na nossa hashtag. Quem teve Covid-19 vai precisar ser vacinado também? Com certeza, né? Porque o que acontece, Evandro? Nós não sabemos exatamente qual é a imunidade desta doença, se ela é uma imunidade duradoura, quando você fica doente, né? Você nunca mais vai pegar essa doença, como acontece com sarampo ou outras doenças. Como é uma doença nova, né? A gente não sabe disso. E, infelizmente, nós já estamos vendo casos de reinfecção. Parece que ainda são exceções, mas nós já estamos identificando. Se isso começar a aumentar, possivelmente, né, nós vamos ter vários casos com reinfecção. Então, neste momento, a recomendação é assim, mesmo que você tenha adquirido a doença, que você se vacine, desde que você esteja incluído nos grupos alvos definidos pelo Ministério da Saúde. E eu quero chamar a Tainá Farfan, doutora, que ela também quer fazer uma pergunta para a senhora. Oi, Tainá. Oi, doutora. Bom dia para a senhora. Eu queria saber o seguinte, a gente está muito perto da aprovação aí do uso emergencial de 2 vacinas e muita gente acha que assim que as pessoas tomarem, né, a vacina, elas já podem voltar automaticamente para a vida normal. Eu queria que a senhora explicasse quais cuidados ainda precisam ser tomados, mesmo depois, né, da aplicação da vacina, e quando, de fato, a vida vai voltar ao normal. Então, Tainá, eu acho que primeiro a gente tem que lembrar que nós estamos falando de uma vacina de 2 doses, né? A pessoa vai ter que tomar uma dose, 15 dias depois ela vai tomar outra, se nós estamos falando da vacina do Butantan, de Biomanguinhos, possivelmente nós estamos falando aí de um intervalo até de 12 semanas, então é só depois disso que a pessoa estará protegida. Lembrando de outra questão, usar máscara e distanciamento social não é uma ação individual, e sim coletiva. Então, nós, mesmo sendo vacinados, nós precisamos continuar a respeitar as normas vigentes. Quando eu sair na rua, quando eu estiver com outras pessoas, porque ninguém vai andar com uma plaquinha dizendo eu só fui vacinado, né? Então, eu acho que a gente precisa respeitar, né, as discussões definidas pela sociedade, né, para fazer um pacto coletivo e, para isso, mesmo sendo vacinado, nós precisamos continuar usando essas medidas, né, que são recomendadas para todas as pessoas. E em relação à questão de quando é que vamos voltar ao normal, só quando nós tivermos a grande parte da população vacinada. Nós estamos falando aí de pelo menos 70% da população alvo definido do Ministério da Saúde. Nós ainda não temos clareza da velocidade da vacinação no nosso país, porque nós ainda não dispomos de vacinas em quantidade suficiente para fazer uma grande campanha de mobilização da população. Então, na minha avaliação, possivelmente ainda ficaremos 2021 tendo que tomar essas medidas de controle, né, distanciamento social, usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel. Isso é fundamental para que a gente possa manter a diminuição da circulação do vírus, como a gente está vendo já em várias localidades, já havendo inclusive esgotamento dos serviços de saúde. Então, para que a gente evite isso, é necessário que essas medidas continuem sendo utilizadas por muito e muito tempo. Doutora, a gente sabe que as vacinas elas foram desenvolvidas em tempo recorde, né? E isso deixou muita gente assustada, achando que as vacinas não são seguras. O que a senhora diria para essas pessoas que têm medo de tomar vacina? Eu acho que a gente tem que entender que a ciência ela está trabalhando há muito tempo, né, na questão dessas vacinas. Ela não começou agora. Nós lembramos que a gente teve tanto a SARS e o MERS, doenças, né, causadas pelo coronavírus, né? Nós podemos dizer que são primos desse atual coronavírus, né? Então tem muitas similaridades. E os pesquisadores do mundo inteiro já estavam trabalhando em vacinas para a SARS e o MERS. O que aconteceu? Quando agora chegou o coronavírus, se usou-se essas plataformas e acelerou-se o processo de vacinação, de desenvolvimento, desculpe. O que a gente tem? Realmente pensar o que significou isso para a ciência, né? O mundo inteiro trabalhando junto, todos os pesquisadores do mundo, desenvolvedores de vacinas, né, as indústrias farmacêuticas, os governos colocando muitos recursos para o desenvolvimento dessa vacina. Então, ao invés da gente se sentir inseguro, a gente devia ter orgulho da ciência mundial, ter dado uma pronta resposta para a gente ter uma vacina no curto prazo de tempo, né? Então, eu acho que isso é mostrar a capacidade da ciência, a evolução da gente conseguir em curto tempo ter uma vacina e não ficar indiscreto achando
que as vacinas não são seguras, né, que não vão proteger a população. Elas estão passando por todos os ritos necessários, né? Elas passaram pela fase 1, fase 2, fase 3, só foram aceleradas porque já tinham plataformas, né, que puderam ser utilizadas e porque houve um grande investimento mundial em relação ao desenvolvimento dessas vacinas. Por isso que a gente tem vacinas de curto prazo de tempo. A segurança foi jamais colocada em segundo plano. Doutora, a gente tem duas perguntas também parecidas e que também sempre estão na nossa hashtag. Dessa vez foram feitas pelo Felipe Delfino, que é de Amparo aqui em São Paulo, e também pelo Marco Souza. Como que é feito o controle para a aplicação das doses? Como a gente vai ter, né? A gente espera duas vacinas. A gente pode ter duas vacinas diferentes disponíveis nos postos de saúde. O PNI faz uma espécie de rastreabilidade para que a pessoa que tomou a Coronavac na primeira dose receba a segunda dose da mesma vacina, né? É uma dúvida porque as pessoas muitas vezes questionam se elas podem tomar vacinas diferentes. E como que é feito esse controle, então, com mais de um laboratório e de uma tecnologia sendo fornecida aí para todo o Brasil? Essa é uma excelente pergunta do Felipe, né? Infelizmente, nós ainda não temos resposta, Felipe. O Ministério da Saúde está dizendo que vai fazer essa rastreabilidade pelo eConnect SUS, né? Que é um aplicativo que você acompanha a sua caderneta de vacinação. Eu tenho porque eu trabalhei no Ministério da Saúde. E algumas pessoas já têm porque demandaram alguma assistência do SUS. Agora, a maioria da população não conhece esse aplicativo e sequer até esse momento foi explicado para a população como será feita essa rastreabilidade. Porque um ponto importante, como foi colocado, né, nós estamos falando de duas vacinas diferentes, com plataformas diferentes, com modos de aplicação diferentes, né, prazos diferentes. Então, elas não são intercambiáveis. Quem começar a tomar a vacina do Butantan tem que terminar com a vacina do Butantan. Quem começar com a vacina de Biomanguinhos tem que terminar com a vacina de Biomanguinhos. Não pode haver essa intercambiabilidade. Então, o Ministério da Saúde vai ter que fazer esse rastreamento, né? A gente faz isso para as vacinas das crianças, né? O Ministério da Saúde já tem há muitos anos colocando esse aplicativo. Mas, para você ter ideia, 30% das salas de vacina ainda não utilizam esse aplicativo de rastreabilidade da vacinação das crianças. Então, é realmente um grande desafio. No momento que nós estamos falando que vamos vacinar 80 a 100 milhões de brasileiros, todos adultos, que não estão cadastrados, como que será feito esse cadastro e como que será feito esse acompanhamento do Ministério da Saúde. É um desafio, ele tem que ser posto, tem que ser colocado, porque é dessa forma que nós vamos garantir, primeiro, que a população não misture as vacinas e, segundo, que ela possa ser convocada para a segunda dose, porque só dessa forma ela estará protegida ao receber a segunda dose recomendada pelo laboratório que ela começou a tomar a primeira dose. Só uma questão, doutora Carla. O Rodrigo Buratini também, que perguntou agora há pouco, ele ressaltou que ele quer saber o seguinte, que qual percentual da população tem que ser vacinada para adquirir uma imunidade ali coletiva com vacinas com eficácias que variam entre 50% e mais de 70%, que são as duas que estão agora com esses pedidos emergenciais feitos. O Ministério da Saúde colocou no plano que deveria ser no mínimo 70%, né? Eu imagino que, em razão dessas duas vacinas terem uma eficácia mais baixa, né? E que isso não significa que é uma eficácia ruim, a gente tem que deixar claro, depois a gente pode até explicar um pouco melhor isso, a gente tem que, nesse momento, elevar essa cobertura vacinal. Então, na minha avaliação, a gente deveria estar trabalhando com uma meta entre 80% a 90% para que a gente possa realmente garantir, né, uma maior ampliação dessa imunidade, garantindo que, né, a gente tenha o maior número de pessoas protegidas nesse momento. Então, trabalhar com uma meta de 70%, eu acho que é pouco ousada pela eficácia dessas vacinas. A gente precisaria aumentar essa taxa aí de cobertura vacinal para 80% ou pelo menos 90%. Já que a senhora tocou nesse assunto, né, da questão da eficácia, é uma dúvida que as pessoas ainda têm em relação à eficácia da vacina, principalmente em relação à Coronavac, que é a vacina que está mais próxima da gente no momento, que ficou depois essa questão da eficácia de 50% e muita gente ficou na dúvida, é uma vacina pouco eficaz. Como que a senhora explicaria, então, essa questão da eficácia da Coronavac? Acho que primeiro a gente precisa falar de novo, como eu coloquei, a gente nunca foi procurar vacinas no posto de saúde perguntando a eficácia, né? Vou dar 3 exemplos aqui. A vacina de gripe que nós tomamos todos os anos, ela tem uma eficácia entre 50% a 60%.
né? A vacina de rotavírus, que a gente vacinou as crianças para diarreia contra rotavírus, também tem uma eficácia em torno de 60%. E a coqueluche, né, que é uma vacina também que está desde a década de 70, quando foi colocado no Programa Nacional de Imunizações, ele foi criado, tem uma eficácia em torno de 70% a 80%. Mas essas vacinas, apesar delas não impedirem a doença na maioria das pessoas, né, o que a gente está falando de eficácia de 50%? Significa, vamos dar um exemplo para facilitar o entendimento, que a cada 100 pessoas que forem vacinadas, 50% não vão adoecer com Covid. Mas 50% poderão adoecer. Mas então, eu vou tomar uma vacina que tem 50%? Gente, 50% é melhor do que 0% de eficácia. Porque quem não tomar tem chance de adquirir a doença em 50%. Né? Segunda questão, aqueles que ainda adoecerem, os estudos estão mostrando que essas vacinas vão proteger contra a gravidade e elas também protegerão contra os casos mais graves que levam a óbito. Então, mesmo aquelas pessoas que ainda puderem adoecer, mesmo sendo vacinadas, elas têm uma chance muito menor de ter complicações, de serem internadas e ao óbito. Então, a gente não tem dúvida que isso é o que a gente quer, né? Evitar essas filas nos hospitais, pessoas precisando desesperadamente de UTI, essa lotação exagerada no centro de saúde, né? no serviço de saúde, esse esgotamento que a gente está vendo. Se a gente tem uma vacina que pode diminuir, primeiro, 50% o adoecimento. Eu já estou falando que 50% das pessoas vão deixar de procurar o serviço. E se eu estou falando que desses 50% que ainda podem adoecer, mesmo sendo vacinados, a chance deles terem gravidade e óbito é muito menor. Então, nós não temos a menor dúvida que essas vacinas, como ação de saúde pública, elas são fundamentais. Né? Voltando lá ao exemplo da gripe, a gente já tem dados que apontam que isso, né, que ao se vacinar esses longos anos contra a gripe, nós diminuímos a gravidade, as internações e óbitos por influenza. Rotavírus, a mesma coisa, né? Nós tínhamos enfermarias para cuidar de crianças com rotavírus, né? Hoje isso não existe mais, são casos esporádicos que acontecem. Nós tínhamos UTIs para tomar conta de crianças com coqueluche, né? Isso não existe mais, graças a essas vacinas, né? Então, ter uma eficácia que a gente não considera o ideal, claro que nós gostaríamos que todas as vacinas tivessem eficácia de 90% a 100%. Mas ter uma eficácia um pouco mais baixa não significa que elas são ruins. Muito pelo contrário, elas podem trazer um bem enorme para a sociedade, desde que nós tenhamos elevadas coberturas vacinais. Doutora Carla Domingues, epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização. A gente agradece muito a sua presença aqui na manhã desse domingo, junto com a gente, esclarecendo dúvidas importantíssimas, né? E deixando tudo muito, muito claro aqui para a gente acompanhar ao longo dessa manhã e desse dia de hoje também, ali as dúvidas e saber como é que vão ser o que as autoridades vão decidir em relação às duas principais vacinas que nós temos aqui no nosso Brasil. Vamos ver se a gente consegue essas vacinas para poder seguir com o nosso Programa Nacional de Imunização. Doutora, muito obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço você, Glória Evandro, torcendo, né, para que a gente tenha uma resposta exitosa hoje e que a população entenda a necessidade de ser vacinada e que quando o Ministério conclamar as pessoas para serem vacinadas, que elas compareçam aos postos de saúde, porque só dessa forma nós estaremos com a nossa população protegida. Muito obrigada. A gente espera. Obrigado, doutora Carla. E você?